Eu quero convidar você então, sem delongas, a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 26. Nós vamos juntos ler. Chegamos num trecho muito especial, pois conhecemos o Deus de Abraão, Deus de Jacó. Só que em Gênesis nós temos, quando se fala de Isaac, um capítulo. E este é o capítulo. Um pouco antes e um pouco depois vai falar de algumas coisas onde Isaac está envolvido na história de um terceiro. Mas o capítulo que fala sobre Isaac é o 26. Eu tive o privilégio de estar aqui hoje para trazer para nós o tema, que está aqui no capítulo 26. Então vamos nos colocar de pé, conforme você for encontrando a palavra de Deus, Gênesis 26. Estou saindo de uma virose, um resfriado, uma gripe, eu nunca sei o nome disso aí. Eu sei que não é influenza porque eu fiz o teste e deu negativo. Mas ficaram os resquícios ainda, né? Descobri que quando eu fiz o teste de influenza que eu não sou um influencer. Eu ensaiei a semana inteira para contar essa para vocês. Vamos ler a Bíblia que a gente ganha mais, né? Gênesis 26 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e o guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua irmã, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna.
Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Vamos ler até aqui. Um pouco mais adiante, a gente deixa para outra hora. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado porque temos um prumo, temos um meio do qual o Senhor nos presenteou para que pudéssemos não somente conhecê-lo, mas também vivermos uma vida dedicada a Ti. Que nessa manhã o nosso coração esteja como aquela terra adubada, afofada, preparada para as boas sementes que o Senhor as lança. E que a Tua palavra encontre essa terra no nosso coração e faça germinar, assim, Senhor, como o texto disse para nós agora há pouco, a 100 por 1, para que a Tua presença cresça em nós e o que é do Senhor possa se tornar maior do que aquilo que é de nós mesmos dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Esse texto, apesar de ser um capítulo só, ele fala de várias coisas. Ele é um relato da história de Isaque, de uma maneira que nos traz ensinamentos e nos revela do que Isaque era feito. Nos revela da maneira em que Isaque lidava com as coisas da vida, da maneira em que Isaque lidava com sua relação para com Deus. E nós podemos aprender bastante coisa aqui nessa manhã, queridos. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui nessa manhã, diante desse texto que nós lemos, é justamente no começo em que o Senhor aparece a Isaque, num momento de fome, e ele dá uma direção. O texto vai dizer que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Caso você esteja se lembrando de Gerar e de Abimeleque, é importante a gente fazer uma observação aqui, que é o mesmo lugar, mas Abimeleque não é um nome próprio, é um título do rei de Gerar, do líder de Gerar. Então não é porque agora Isaque está voltando para Gerar 70 anos depois de Abraão, seu pai, é que ele está diante do mesmo homem. É um mesmo título, é um outro homem debaixo da mesma liderança, ok? Então é importante a gente entender isso, né, para a gente não confundir as coisas. E aí o texto vai dizer que o Senhor apareceu a Isaque, versículo 2, e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Olha que interessante. O primeiro momento em que Abraão, seu pai, passa um período de escassez e fome na terra prometida, nós sabemos, já aprendemos isso e já lemos isso, que Abraão vai parar no Egito. Então, o que Deus faz a Isaque é dizer a ele: não erre como seu pai já errou no passado. Não vá para o Egito. Fique em Gerar. E aí há uma promessa, onde o Senhor vai dizer que Ele vai cuidar dele naquele lugar, né? O texto diz lá para nós, versículo 3, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras. O que esse texto está dizendo para nós também é que Gerar fazia parte da região da terra prometida. E aqui é algo muito especial para nós pararmos para pensar nesse primeiro momento. É que
Isaac, dos três, Abraão, Isaac e Jacó, é o único que no momento de escassez, que no momento de crise, que no momento em que a terra não está dando leite e mel, é o único que não sai da terra da promessa. Olha que interessante. Abraão vai parar no Egito, Jacó vai parar no Egito, fica pelo Egito, mas Isaac não sai de Canaã. E é muito especial para nós isso, porque uma característica que Isaac está se demonstrando para nós é que ele era um homem que perseverava no caminho que Deus havia dado a ele. Ele perseverava no caminho em que Deus havia o colocado. E isso é um presente para nós. Porque essa terra que lá na frente, na fala de Moisés, lá na frente, muitos anos depois, é uma terra que vai falar que ela vai emanar dela leite e mel. Mas na promessa que Deus faz a Abraão, Deus não diz isso a Abraão. Nós às vezes confundimos as coisas e conectamos uma coisa com outra, mas não havia a Abraão uma terra que manaria leite e mel. Havia uma promessa onde a sua prole se multiplicaria, de que da sua descendência nações seriam abençoadas. E nesse momento o Senhor está provando estes homens que pela fé caminhavam. E aqui está uma resiliência, uma perseverança de Isaac para entender que não é porque a terra está passando fome, é porque ela deixou de ser o lugar onde ele deveria estar. Tem alguém aqui nessa manhã? Ah, meus irmãos, isso fala com a nossa fé, isso fala com a essência daquilo que nós somos em Deus. Não é porque a terra passa fome que ela deixou de ser o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Não é porque as coisas não estão indo bem que Deus mudou de ideia. Não é porque no teu trabalho, de repente, você não recebeu a promoção que você queria, que Deus está falando para você pedir as contas. Não é porque no teu casamento, que num dia o amor parece que foi embora, que agora você pode se separar e encontrar um novo cônjuge. Não é porque os teus filhos estão passando por uma estação de rebeldia que você tem que largar a mão e entregar eles para Satanás. Não é. O Senhor nos ensina por meio da palavra de homens que caminharam pela fé, de que nós precisamos aprender a perseverar no caminho que Deus nos deu. Persistir é tão importante quanto começar. Quantos acreditam nisso? Não é verdade? Segunda-feira a academia está cheia. Sexta-feira é que o negócio, é que o caldo entorna. Né? Então o Senhor nos convida a pensarmos com profundidade quanto à postura em que nós estamos trazendo na nossa relação para com Deus, para que a gente não seja daqueles que retrocedem. Para que a gente não seja daqueles que começam e no meio do caminho a gente abandona. Porque é mais nobre terminar bem do que começar bem. É mais nobre perseverar até o fim do que começar no sprint daquela corrida de 100 metros raso. A vida com Deus é uma maratona, não é um sprint de 100 metros rasos, meus irmãos. A vida com Deus é uma jornada de legado. É quando você está nos teus últimos dias, olhando para suas cãs no espelho, aqueles que os cabelos não caíram todos. E você está ali fazendo um resumo de como foram os teus anos. E você pode se alegrar e sorrir diante de Deus e dizer: nesses últimos anos eu amadureci. Nesses últimos anos eu aprendi. Nesses últimos anos eu assentei os meus sentimentos no lugar certo. Nesses últimos anos, eu coloquei o meu coração no lugar profundo de reflexão. Nesses últimos anos, eu servi ao Senhor com mais dinamismo. Nesses últimos anos, eu me dediquei à presença de Deus. Sabe? Porque quando Deus deixa claro o caminho, nós precisamos tomar cuidado para não reinterpretarmos a direção de Deus
cada vez que as circunstâncias mudam. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, palavras do apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se, vamos lá, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Sabe, irmãos, eu quero nos expor aqui um pouco nessa manhã. Nós temos um costume muito feio, nós crentes temos um costume muito feio. A gente muda de ideia e a gente diz que Deus falou. A gente muda de opinião e a gente coloca o nome de Deus em vão nos nossos lábios. A gente deixa de gostar, a gente desiste das coisas que a gente está fazendo, a gente pensa diferente, a gente quer ir para o outro lado e a gente começa a dizer que Deus está falando. Isso é sinônimo de imaturidade. Porque num lugar como esse, onde havia fome, a terra que Deus havia prometido estava passando por fome. E ainda assim, Deus disse para Isaac: fique aqui, eu vou te abençoar. Fica tranquilo, eu vou te abençoar. Mas fique aqui, não saia. Não vá para onde os teus olhos estão achando que lá você encontrará a solução. Não vá para onde o teu coração está te conduzindo, para que você lá encontre alegria. Deus está falando para Isaac, na terra prometida: fique aqui. Firme os seus passos. Desenvolva a sua fé. Exercite-se para superar os dias maus. Principalmente quando os dias são maus. Quando há infelicidade no coração. Porque se não há permanência, não há perseverança. Se não há perseverança, não há legado. Se não há permanência, não há perseverança. Se não há perseverança, não há legado. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para a próxima geração, quanto aos dias maus? Somos aqueles que desistimos porque está ruim e a gente coloca o nome de Deus em nossos lábios, ainda dizendo que Deus está nos falando para mudar do trabalho, para mudar da família, para mudar do ambiente, para mudar da igreja, para mudar disso, para mudar daquilo. Ou nós estamos firmando os nossos pés no Senhor, nos mantendo firmes, para que nada nos abale e permanecendo dedicados à obra do Senhor, porque sabemos que no Senhor o trabalho nosso não é inútil. Reflita nisso nessa manhã. Reflita nisso nessa manhã. Faça uma retrospectiva das últimas decisões que você tomou. Ou até mesmo dos momentos em que você achou, ou pensou, ou se convenceu que era Deus falando contigo. Cuidado, irmãos. Não podemos usar o nome de Deus em vão desse jeito. Não podemos colocar o nome do Senhor nos nossos lábios quando nós estamos inclinados a fazer do nosso jeito. Seja sincero, seja honesto. Diga: eu não quero mais. Diga: eu desisto. Se é para desistir, se é para mudar de ideia, mas o Senhor não falou, diga que é o que você quer. Mas não coloque o nome de Deus nos teus lábios e no teu discurso. Porque isso é falta de temor. Faz sentido, queridos? Isaac era um homem que perseverava no caminho que Deus havia dado a ele. Num outro momento ele cai como seu pai, que cai 2 vezes. Abraão tem esse problema no Egito e vai ter esse problema em Gerar também, com outro Abimeleque. E agora Isaac está aqui, de novo em Gerar, né? E imaginamos que estas mulheres, né, Sara, Rebeca, eram mulheres muito bonitas. Então, essas mulheres, para serem protegidos, e aqui nós estamos num outro tempo e espaço
E aqui eu quero fazer um parênteses para nós, que eu gosto de usar dessas oportunidades para trazer um pouco mais de entendimento quanto à leitura da palavra. A palavra de Deus é um livro que tem começo, meio e fim, amém? O começo é a criação, é um plano original. Depois, na sequência, nós já temos a queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis. Daí o homem, ele é entregue aos seus próprios desejos de uma maneira onde o Antigo Testamento vai trabalhar totalmente isso. E Deus, nessa história do Antigo Testamento, ele vai começando uma história de redenção, que começa primeiro com um homem, depois este homem se torna um povo, depois este povo se torna um povo debaixo de uma jurisdição mosaica, depois debaixo de uma dinastia davídica, depois da dinastia davídica, tudo ali, a bênção ela vai sendo territorial até que vem Cristo. Quando Cristo vem, Filho de Deus, o verbo vivo, encarnado, ele vem, se torna 100% homem, 100% Deus, habita no nosso meio, e a bênção então deixa de ser territorial, mas agora ela se torna em espírito, em verdade. Cristo morre, ressuscita ao terceiro dia, é assunto aos céus, e em Atos a igreja começa. E a partir do início da igreja, nós vamos tendo ali todas as cartas paulinas, joaninas e lucanas, onde vão trazendo para nós as doutrinas em como a igreja de Cristo tem que se portar, até chegar em Apocalipse, onde em Apocalipse, lá no final, nós estamos ali no meio, sendo lidos e observados por aquelas igrejas da Ásia como padrões para nós olharmos como estamos fazendo, na espera do retorno de Cristo, amém? Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, meus amados, nós precisamos entender aonde nós estamos lendo, em que pé que está acontecendo isso e onde nós estamos nessa história. A gente está, depois de tudo aquilo que acontece dos evangelhos, nas cartas, a gente está no começo ali de Atos, nas dores de parto, esperando Jesus voltar. Amém? Então, nesse entendimento, nós precisamos entender que há um contexto histórico-cultural aqui. Então não podemos olhar para Isaías e sermos estimulados a fazer o que Isaías fez. Isaac. Porque este contexto não é o contexto do qual nós estamos. Houve muita redenção já nessa história para a gente olhar para Isaac e dizer, então não tem problema fazer essas coisas. Entende? Amém, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando? É importante a gente entender isso para a nossa vida diária, para a nossa leitura diária da palavra, tá? Mas Isaac, ele demonstra uma fragilidade, assim como todos nós temos também. E nesse momento de fragilidade, olha a trama deste homem que vai imitar os passos do seu pai, infelizmente, naquilo que também é mal. O texto diz, no versículo 7 em diante, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Foi pior ainda do que o seu pai, porque o seu pai ainda podia dizer que era uma meia-verdade, né? No caso, sendo prima, nem meia-verdade era. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. E aqui ele revela o coração dele. O coração dele está fundamentado no medo. No medo do que poderiam fazer a ele, mais até do que a mulher dele. Porque dentro do contexto, ele poderia ser assassinado para que ela se tornasse uma viúva e então pudesse se casar com alguém ali de Gerar. E era disso que ele estava com medo. Era isso que ele estava arquitetando para que não acontecesse com a vida dele. E aí a gente sabe que num determinado momento, Abimeleque olha e vê Isaac acariciando Rebeca de um jeito muito óbvio, de que ele entende imediatamente de que eles eram casais e não irmãos. E ele chama então Isaac e diz, o que é que você está fazendo? E aí ele revela o coração dizendo, olha, eu tive medo. E Abimeleque então lança um decreto dizendo, quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendo diariamente na minha jornada de fé, enquanto pastor, enquanto filho de Deus, enquanto servo, enquanto obediente à palavra de Deus, é que eu preciso temer mais a Deus do que a todos os meus outros temores. Eu preciso temer mais a Deus
do que a todas as minhas outras inseguranças e medos, para que eu possa estar apto a obedecê-lo segundo a palavra. Para que eu possa colocar o plano dele para a minha vida, colocar os preceitos dele, os valores dele incutidos na minha vida, acima dos meus. Sabe, não foi só medo que Isaac teve de dizer uma verdade. Foi uma incredulidade de que Deus seria com ele nas adversidades. O temor dos homens falou mais alto do que a sua confiança na própria promessa de Deus. Ele falou: eu vou ficar em maus lençóis se eu não resolver isso do meu jeito. Então ele passa por cima de um princípio para não ficar em maus lençóis com pessoas. E nós precisamos nos autoanalisar nessa manhã, se nós não estamos fazendo isso muitas vezes. Passando por cima de princípios para não sermos prejudicados com a vida. Às vezes isso pode acontecer num medo de perder o emprego, então você aceita aquilo que o emprego que te faz mentir, te faz extorquir, que te faz subornar, que te faz cumprir com princípios e valores que vão contra a palavra, no medo de perder o emprego. Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O texto diz para nós que nós não podemos negociar com os valores de Deus pelos medos do nosso coração. O Senhor nos convida a um lugar de maior profundidade, de maior integridade nos preceitos e valores da palavra no nosso dia a dia. É quando o Senhor quer nos confrontar nas práticas. O medo de desagradar alguém, de se sentir rejeitado, de perder uma amizade, de sofrer uma perseguição, de perder uma oportunidade financeira. Quais são as inseguranças, quais são as motivações, qual é o drive do nosso coração diante dos momentos em que somos confrontados com aquilo que a palavra nos traz como luz e princípio e no momento oportuno nós negociamos. Isaac negociou. Seguiu o exemplo do seu pai. E muitas das vezes eu e você acabamos negociando. Não tem nenhum santão aqui para dizer que nunca fez algo desse tipo. Mas eu estou aqui também em nome da palavra de Deus que nos confronta na pessoa do Espírito Santo aqui nessa manhã. Para que nós todos possamos passar pelo raio-x do Espírito Santo. E nós todos possamos sair daqui estimulados a abandonarmos esse tipo de prática. Abandonarmos esse tipo de prática. Muitas das vezes temos orado das 5h30 às 7 da manhã, terças e quintas aqui na igreja. E um tema que tem sido colocado em pauta constantemente nessas orações de manhã são as eleições desse ano. A eleição à presidência, essas coisas todas que vocês sabem que vai nos ouriçar. Nós teremos ideologias sendo levantadas, pessoas vestindo a camisa. Mas sabe, queridos, eu continuo acreditando que o problema do Brasil continua sendo a falta de Cristo. O problema do Brasil continua sendo a falta de salvação nos corações. O problema do Brasil continua sendo o distanciamento de Deus para com o povo. E esses valores e preceitos e princípios que a palavra vai nos ensinar a sermos confrontados e a vivermos de maneira adequada, é para nos reger onde nós estivermos.
Não há um Messias que não seja o próprio Cristo que vai se levantar e vai sarar uma nação que é completamente corrupta. A corrupção está no meu coração, está no teu coração. E antes da gente começar a criar guerra com os nossos entes familiares, que nós possamos olhar para dentro com profundidade e dizer: eu sou o problema dessa nação, longe de Cristo. Eu negocio preceitos e valores nessa nação, longe de Cristo. Eu estou mentindo, omitindo, falando de coisas. Obrigado, minha voz está ficando fanha. Não, está tudo certo. Eu estou falando coisas que eu não deveria, estou agindo de uma maneira em que eu não deveria. E quando eu deixo de olhar para mim e olho para o próximo, eu estou sendo o pior dos hipócritas. Então que a gente não caia nessa vala comum da hipocrisia. Que a gente aprenda a olhar para a gente. Como a gente está negociando, como a gente está tratando as coisas, se a gente está pagando imposto, se a gente não está pagando imposto, se a gente está fazendo de maneira correta as coisas, se a gente está agindo da maneira correta como o Senhor está nos ensinando, se o meu temor ao Senhor é maior do que os outros temores do meu coração. O problema não é sentir medo, porque medo nós sentiremos. Todos nós sentiremos medo, irmãos. Os medos, medo de perder o emprego, medo de perder uma amizade, medo de perder uma oportunidade, medo de perder dinheiro. Todos nós sentiremos medo. O problema é permitir que o medo determine a nossa obediência. Quando o medo determinar a nossa obediência, deu ruim. Então o Senhor nos convoca a perdermos para ganhar. O Senhor nos convoca a olharmos para a sua palavra e sermos estimulados a ela a ponto de sermos moldados por ela. Sem negociação, sem relativização. Em nome de Jesus. Vocês estão comigo, queridos? Essa é a igreja dos últimos dias. Mais do que um avivamento de barulho, o Senhor quer um avivamento de postura. Mais do que um avivamento de oração alta e reprepré para cima e para baixo, o Senhor quer famílias solidificadas na rocha, que olham para trás e não têm do que se envergonhar, pessoas irrepreensíveis, de caráter irrepreensível, com os de dentro e com os de fora da igreja, com os de dentro e com os de fora. Numa cidade pequena, um bom nome vale muito mais do que muitas riquezas. Vocês sabem disso. O Senhor nos chama para esse lugar. É claro, irmãos, que isso aqui tudo a partir do mover do Espírito Santo na nossa vida. Porque a fé, ela não é uma fé ética. Ela é uma fé em espírito e em verdade. E ela é gerada pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Não é no muito falar, não é no convencimento, não é nas regrinhas. Não é chegar aqui e dar uma lista de moralidade para você. É você aprender a se deleitar no Espírito e entrar na presença dEle e buscar a face dEle nos teus momentos de devocional diários para que Ele te transforme de dentro para fora, mas que Ele também evidencie na tua maneira de conduzir a vida. Amém, irmãos? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, mas tem que chegar do lado de fora. Senão tem alguma coisa errada. O Senhor morreu para nos salvar, não para nos melhorar. Mas quando somos salvos, o Espírito Santo nos aperfeiçoa. É assim que funciona. Se não está aperfeiçoando, questionamos a salvação. Sim, podemos fazer isso. Versículo 12 continua dizendo: Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Olha que coisa linda, queridos. Numa mesma
terra. O Deus, ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. É aqui que eu me apaixono por esse Deus maravilhoso. Ele, num momento de escassez, de fome, ele diz para o servo dele, não saia daqui. O servo decide obedecer e no momento de escassez ele se torna riquíssimo. Olha só. Riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam, e aí vem a perseguição, né? Taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. E aí ele foi expelido daquele lugar. E olha o que Isaque, obediente, vai fazer. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar. E ali se estabeleceu. Ele sabia que ele tinha que ficar debaixo da obediência de Deus. Mesmo sendo obrigado a sair de Gerar, ele vai para o vale de Gerar. Ou seja, ele não arreda o pé de Canaã. Porque ele era um servo obediente a Deus. E aí o Senhor o abençoa. E continua abençoando. Sua prosperidade chama atenção, foi invejado, foi lesado em seus negócios e apesar de sair dali, ele permanece naquele lugar. E sabe, queridos, uma lição que a gente aprende nisso aqui, como eu já falei no começo, é que a oposição, guarde isso no teu coração, em nome de Jesus, a oposição ela não prova que Deus deixou de te abençoar. Ela não prova que Deus deixou de te abençoar. A oposição, ela não é Deus falando contigo que acabou o teu tempo naquele lugar. Não é. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Não é automático. Assim como também as bênçãos ou a bênção não significa que não haverá oposição. Porque a gente também aprende que não é porque a gente está enriquecendo que enriquecimento é sinônimo de benção. Você lembra como Jesus foi tentado no deserto? No pináculo? O que Satanás ofereceu para ele? Dinheiro. Eu tenho uma opinião minha. Posso dar minha opinião? A minha opinião é de que é mais fácil Satanás querer enriquecer alguém do que o próprio Deus. Essa é a minha opinião. Porque servir ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. E se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que estratégia maravilhosa de Satanás, que é aquele que rege esse mundo, neste momento que estamos em decadência, dar um pouco mais de dinheiro para alguém que vai se prostrar a Mamon. Essa é a minha opinião. Cuidado com o que você tem corrido atrás. Então, Isaque, nessa linda história de persistência, de obediência, de resistência contra os planos de Satanás, ele vai lá no versículo 18, reabriu os poços cavados do tempo do seu pai. Que coisa linda. Irmãos, quando a gente fala de Abraão, de Isaque, de Jacó, a gente fala de um movimento geracional. E isso é muito especial para nós que somos cristãos entendermos que a igreja não começou quando... Nós celebramos sim, celebramos 15 anos de refúgio, ano que vem vamos celebrar 16 anos de refúgio, mas nós estamos celebrando 2000 anos de igreja de Cristo, amém? Então quando nós entendemos que há um movimento geracional, há um zelo de restaurar aquilo que ficou para trás e que não ficou da maneira correta e de preparar aquilo que vai acontecer a partir de nós lá para frente. E é o que Isaque vai fazer, ele vai reabrir os poços cavados no tempo do seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes, olha que precioso isso aqui, que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. E aí começa de novo a oposição, né? Ele abre um, fecha, abre outro, fecha, né? Parece até um desenho de uma topeirinha com um outro bichinho querendo um cava, o outro tampa, um cava, o outro tampa, né? E fica essa coisa. Mas aqui nós entendemos uma resistência de Isaque de perseverar naquilo que Deus havia o chamado para fazer.
Ele era um homem que ele batia no peito e ele dizia: há uma promessa sobre a minha vida. Essa promessa nem minha é, ela foi dada ao meu pai. Só que a promessa, ela também vai além de mim, porque ela será dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos e tataranetos. Então, eu serei um meio para que aquilo que começou não se encerre, não seja estancado, e para aqueles que virão após mim possam continuar de onde eu deixei. É isso que Isaac está falando. É isso que Isaac está fazendo com a vida dele. Ele está andando, caminhando, perseverando, persistindo, batendo, pedindo, buscando, obedecendo ao Senhor, para que aquilo que Deus começou antes dele não termine nele, mas continue após ele. E aqui esse símbolo é lindo de cavar poços, de aterrar poços, porque fala muito a respeito disso. Fala muito a respeito dessa consistência. Mesmo em contenda, Esek significa contenda, o nome do primeiro poço que foi cavado e foi tampado. O outro poço chamado Sitna, que também significa hostilidade. Mesmo em meio a contenda e hostilidade, ele perseverava. Esse é o legado de Isaac, irmãos. Um homem que perseverou e resistiu até o seu último dia. E nós precisamos entender também nisso, de que eu quero chamar o pessoal do louvor já para ir subindo, por gentileza. Precisamos entender isso, que as nossas lutas, elas não são pessoais. Às vezes eu fico um pouco receoso de falar sobre esse tema, porque as pessoas têm muita facilidade de levar para o particular. Não, porque o fulano não gosta de mim, ele é o meu inimigo, e ele vai cair, porque Deus vai fazer aquela oração de Davi, vai cortar a cabeça dele fora, e aquela coisa toda. Mas nós precisamos entender e nos lembrarmos nessa manhã que a nossa luta não é contra seres humanos. Amém? Diga comigo, a nossa luta não é contra seres humanos. Amém, amém. O Senhor nos convida a amarmos o nosso inimigo. Mas ela é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o Senhor nos chama para nos submetermos a Deus e resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. O Senhor nos convida a essa persistência. O Senhor nos convida a olharmos para dentro e encontrarmos essa perseverança no nosso coração. Sabe, querido, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual tem sido o teu momento de desejar uma desistência. Pode ser num casamento, pode ser num relacionamento familiar, pode ser num trabalho que está dando tudo errado. Pode ser até mesmo aqui na igreja, em casa, numa situação. Não sei qual é a tua luta hoje, aqui, nesse lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa que a gente aprende com o Isaac. Se Deus não falou, não se mova. Se Deus não disse não vai, não vá. Se Deus não disse vá, não vá. Se Deus não está falando nada, não faça nada. Chega de ficar recomeçando o tempo inteiro. Chega uma hora que isso cansa. Cansa. Você muda de esposa, volta um outro problema. Você muda de trabalho, descobre um novo chefe chato. Você muda de curso na faculdade, descobre que tem que estudar do mesmo jeito. Você, sabe, a gente fica desistindo, a gente não vai criando raízes, a gente não vai perseverando, a gente não vai vendo o favor de Deus, a gente não vai criando um legado. É tempo de firmar os pés. É tempo de não esmurecer. Entenda, eu não estou desdenhando da tua luta de jeito nenhum. Deus jamais vai desdenhar da tua luta. Mas Ele está te chamando nessa manhã para você firmar os teus pés na rocha que é Cristo Jesus. Onde você constrói a sua casa na rocha e quando a tempestade vem, ela não te derruba, não te desmorona, não te assola, não te rouba a alegria.
Talvez a tua alegria esteja sendo furtada, como através de ladrões, salteadores no meio da noite. Talvez você já esteja até sem dormir em algumas noites aqui, querendo jogar tudo para cima, chutar o balde e ir embora da vida, embora do que você está fazendo. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que vale a pena perseverar, que vale a pena resistir no dia mau, que vale a pena perseverar naquilo que não está dando certo, porque um dia, assim como foi no tempo de Abraão e Isaque, uma terra que era seca, era árida, uma terra que não tinha promessa nela ainda de prosperidade da própria terra. Um dia, essa mesma terra foi intitulada como a terra que mana leite e mel. Se estes homens no passado tivessem deixado para trás a obediência, mesmo não vendo nada, ninguém jamais viveria uma terra que mana leite e mel. Então vale a pena perseverar. Vale a pena brigar por aquilo que Deus colocou no teu coração, mesmo quando é contra você mesmo. Mesmo quando é contra as tuas vontades lá dentro. O Senhor te chama nessa manhã para você se render a Ele, para que Ele possa derramar de uma nova medida de coragem, de perseverança no teu coração. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Fique de pé, feche seus olhos. Comece aí a orar. Fale com o teu Deus. Use suas palavras, fale do teu jeito, mas abra o teu coração. O Senhor nos chama para um lugar de perseverança, de permanência. Isaque teve essa função nessa linda história de resgate. E nessa linda história de resgate, quantos e quantos e quantos foram beneficiados pela perseverança de Isaque? Eu quero, enquanto você estiver aí de olhos fechados, comece a pensar: quantos serão beneficiados pela tua perseverança? Quem poderá ser beneficiado pela tua resistência, pela tua permanência? Num relacionamento, num casamento, numa família, num trabalho, numa igreja, em casa, seja lá onde for. Quantas pessoas no futuro poderão agradecer um dia, porque você não arredou o pé, porque você persistiu, porque no dia mau você falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer fazer no nosso meio nessa manhã. Se Deus falou comigo, se você tem uma palavra, não abandone essa palavra. Como a Radassa falou aqui no começo, se você já recebeu uma palavra profética, você sabe que foi do Senhor, guarda ela no teu coração, não desista dela, não desdenhe dela, não abandone ela. O Senhor vai fazer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos conduzido. Obrigado por essa presença tão especial que o Senhor coloca dentro de nós e que nos faz habitação de Ti. Obrigado, Senhor, porque até aqui, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe. Talvez em alguns momentos nós abrimos mão, caminhamos, andamos por aí em estômago de baleia, em ilhas que não eram habitadas. Em alguns momentos nós fomos como Jonas, o rebelde, nós fomos como homens que deixamos para trás, mas em outros momentos retomamos e estamos aqui, Senhor, hoje. Mas nós pedimos nessa manhã para que o Senhor possa firmar os nossos passos em Ti. Que nessa manhã o Senhor possa nos dar, Deus, o privilégio de pertencer a Ti e de permanecer na Tua vocação, no Teu chamado.
Senhor, naquilo que o Senhor já nos deu. Fala conosco, nos dê a coragem que precisamos para permanecer. Nos dê a ousadia para que o temor a Ti, Senhor, seja maior do que os outros temores. E nos permita, Senhor, lembrarmos-nos diariamente do caminho que o Senhor tem nos dado e dizermos sim para Ele, em nome de Jesus. Amém.